Criptovlog 117, chegando com tudo, já com a Ocleta Cripto mais maravilhosa de todo o YouTube aqui na cara, e hoje com a camisa especial que eu vou começar a usar todas as segundas-feiras. Uma camiseta que demonstra estilo e classe. E se você é novo aqui pro canal, saiba que aqui eu falo de cripto de forma simples. Eu sou o chimpanzé master desse canal e eu quero crescer a audiência desse canal com chimpanzés iguais a vocês. Aqui não tem gênio e aqui a gente usa os nossos dois indicadores para chimpanzés para tomar nossas decisões de entrada e saída da forma mais simples que você vai ver no YouTube. Hoje eu comecei o dia fazendo comprinhas, botando aí uma merrequinha a mais em cada uma das minhas 6 moedas que eu escalei para esse pump final, que sim, eu acho com um bom percentual de certeza que estamos prestes a entrar no pump final desse ciclo, na Altcoin Season e no pump que vai levar o Bitcoin até a all-time high, que vai ficar aí por 3 anos. Bom, se você quer seguir a minha jornada e tentar ter uma base para fazer seus trades, para fazer suas compras e vendas de cripto, aprender isso de uma forma simples, e é claro que tem vários canais bons aqui no Brasil para você aprender a fazer essas coisas, mas eu acho que todos falam de cripto de uma forma mais complicada do que a forma com que eu falo. Eu aprendi a ganhar dinheiro nesse mercado com o Steve do Crypto Crew University, que é um canal aqui do YouTube, Crypto Crew University. O cara é muito bom, ele ganha dinheiro de forma simples, basicamente usando RSI e Stochastic RSI. O Stochastic RSI, no semanal principalmente, é o indicador master para chimpanzés. A gente não é gênio, a gente não vai ganhar dinheiro em day trade. 98% das pessoas perdem dinheiro em day trade e só 1% das pessoas ganham dinheiro relevante em day trade. Então a gente precisa de indicadores simples e claros que nos indiquem quando entrar e quando sair de uma moeda. Desde que eu comecei a usar principalmente o Stochastic RSI, em julho, há exatamente 2 meses e 9 dias, eu acumulei um lucro de 40% e eu acertei 8 em 9 trades, quase mais de 90% aí de acerto. Eu não sou gênio, eu estou longe de ser assim. Aqui eu mostro para vocês exatamente o que aconteceu comigo em todo esse ciclo, e a verdade é que nesse ciclo eu estou perdendo dinheiro pra caramba, eu sou honesto com vocês. Primeiro eu lucrei quase 80%, no início do ciclo, lá final de 2022, início de 2023, eu comprei Bitcoin a 15 mil, vendi a 28 mil, botei esse dinheiro na minha empresa, só que eu fiquei com dor de cotovelo, e aí comecei a fazer merda atrás de merda. Eu comprei lá 15 mil dólares, mais ou menos na sorte, basicamente eu seguia o Bruno Perini, e ele estava mandando comprar, eu comprei, vendi muito antes do que eu deveria, mas no final das contas foi bom, porque como meus amigos dizem, se você não tivesse feito esse investimento com esse lucro na sua empresa, você teria acabado perdendo tudo, porque a verdade é que tudo que eu botei depois que eu entrei pela segunda vez nesse ciclo, eu perdi praticamente tudo. Cheguei a estar perdendo 92%, e hoje, mesmo lucrando a partir do momento em que decidi ser racional, começar esse canal e ser um chimpanzé treinado e disciplinado, mesmo assim eu ainda sigo com 89% de prejuízo. Então, meu amigo, se você agir de forma irracional, você vai perder dinheiro. Eu sou a prova disso. Com certeza você conhece alguém que também é a prova disso. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês nessa jornada dia a dia aqui no YouTube é que, seguindo o Stochastic RSI, principalmente no semanal, as chances da gente se dar mal reduzem muito. Boa sorte, chimpanzés, e eu preciso da ajuda de vocês. Olha esse número aqui. 899 inscritos. A gente precisa de mais um chimpanzé para chegar aos 900. E aí eu tô otimista que nesse pump final aí até o fim do ano chegaremos pelo menos aos 1000 chimpanzés inscritos aqui no canal. Somos um canal ainda bem pequeno, mas ao longo do tempo eu acredito que novos chimpanzés vão ver que a gente está ganhando dinheiro seguindo essa tática muito simples, entrando quando o Stochastic RSI manda e saindo também quando ele manda. E aí, nossa comunidade, #ChimpNation, nação de chimpanzés, vai seguir
crescendo. Bom, vou mostrar agora as compras que eu fiz pela manhã para vocês. E aquela correçãozinha no diário segue se confirmando. Começou ontem. Ontem, quando ela começou, eu comecei a comprar, a adicionar a todas as minhas posições. E agora, ainda de manhã, aqui, tudo dando uma corrigida boa. Vou entrar, continuar entrando devagar, como eu estou falando para vocês. Vou botar mais $50 em cada moeda, aumentando um pouquinho minhas posições. Isso que eu estou botando ainda é bem pouco. Vou entrar com força mesmo quando o diário de 4 horas estiverem no final desse movimento. Mas como o Bitcoin fez o cruzamento no semanal ontem para cima, e mesmo que no diário o Bitcoin esteja apontado para baixo também, apontando uma correçãozinha no curtíssimo prazo, eu acho que isso vai reverter rápido. Então eu prefiro ir me posicionando ainda com um percentual bem baixo do que eu tenho em cripto. Caixa segue com 90%, 90 e poucos por cento, mas tá ficando bonito pra gente ir formando nossas posições. Vou mostrar aqui o comecinho do dia, né? Tudo caindo, olha que maravilha. Em 24 horas, Etena perdendo quase 2%, Pepe 6%. Isso que é a beleza das memes, elas se mexem muito para cima e para baixo. Pengu caindo quase 5%, Virtuals caindo 5% também. E vou entrar. E agora eu vou mostrar rapidinho aqui os gráficos para vocês. Isso aqui é 4 horas de NEL, né? NEL no 4 horas. Você vê que está lá embaixo, Stochastic RSI. A qualquer momento a gente deve ter uma recuperaçãozinha. Só que no diário, o movimento de correção ainda está no começo para o meio. Então é possível que a gente ainda tenha mais alguns dias aí. Não sei se até o dia do anúncio do Fed, enfim, essas coisas não dá para saber. Mas a verdade é que a correçãozinha deve seguir no curto prazo. Isso está se repetindo em quase todas as moedas. Em Pendle, por exemplo, também é a mesma coisa. Ó. Estamos razoavelmente no começo ainda do movimento de correção no curto prazo. Pengu. Você vê que o mercado está todo se movimentando de forma parecida, mas eu prefiro ir me posicionando, basicamente porque no semanal, que é o que realmente importa, a médio prazo, a tendência de médio prazo, isso aqui é PEP. Olha só, já cruzamos para cima no semanal em PEP, em Virtuals. Já estamos há 2 semanas com cruzamento para cima, mas ainda não confirmamos acima do patamar de 20. Ou seja, é um começo de cruzamento para cima, de reversão de tendência a médio prazo. Pendle está fazendo a curvinha no Stochastic RSI no meio do caminho, que pode ser um indicador bem bullish mesmo. Mas enfim, a gente vai ter que esperar em todas as moedas a reversão nesse movimento aqui. No diário, você vê que, olha só, aqui PEP, essa é Pendle, por exemplo. No diário, ficou do dia 6 até o dia 13, uma semana subindo. E a gente já está descendo do dia 13 até o dia 15. É possível, então, você vê que já temos 4 barras vermelhas diárias aqui, que a gente ainda tenha mais uns 3, 4 dias de correção. E aí, ó, vou seguir aqui em Pendle. É possível que até o fim dessa semana que está começando agora, o diário já tenha revertido o seu movimento para cima e confirme esse cruzamento no semanal aqui. Tá ficando bonito e é por isso que eu vou já para Binance aqui, já botei mais $50 em cada posição e vou sempre botar na ordem alfabética aqui, começar com ENA, vou comprar tudo ordem a mercado, ainda sem alavancar, vou botar mais $50 em ENA. Confirmado, as ordens vão aparecer ali, já foram. Agora eu vou para NEL. Fazer a mesma coisa em NEL, ó. NEL tá 6,53, eu comecei a comprar a 6,80 mais ou menos. Ontem eu comprei a 6,70, agora próximo de 6,60. Vou comprar mais $50 aqui também em NEL. Lembrando que todos esses trades eu estou fazendo não é pensando no curtíssimo prazo. É tudo, ó, confirmou ali,
tudo pensando no médio prazo, acreditando que essa virada no Stochastic semanal do Bitcoin vai, mesmo que tenha uma correçãozinha curta, em algum momento ela vai se impor e vai virar o mercado todo para cima. É isso que nosso indicador para chimpanzé está dizendo. Agora eu vou comprar mais 50 dólares de Pendle aqui a 4,93. Mais 50 dólares. Agora Pengu. Mais 50 dólares aqui em Pengu também. E essas são as moedas lixo que eu escolhi para pegar o que eu acredito que seja o pump final chegando aí no mercado cripto. A gente só teve uma out season em cada ciclo e a out season desse ciclo é iminente. Comprar mais 50 dólares aqui em PEP, que em PEP vale, olha lá, sei lá quantas milhões de PEPs, ó, mais 4.720.000 PEPs. E agora para fechar, vou comprar mais 50 dólares de Virtuals. Confirmando para vocês, eu não estou me alavancando ainda, isso é só o começo do meu posicionamento. Vou comprar Virtuals aqui. Com isso, até agora eu botei, vou fazer as contas, mas talvez entre 6 e 7% da minha banca, ou seja, estou muito no comecinho ainda, muito no comecinho. Só que a minha intenção é alavancar no mínimo 5 vezes. Então se a gente considera cada moeda, né? Ou seja, se eu botar 100 dólares numa moeda, eu vou pegar mais 400 com a Binance. E aí fazendo uma posição 5x, né? Vou estar com 1x meu dinheiro e 4x, 4 vezes o dinheiro na Binance. Então, pensando que eu botei até agora, vamos botar 7%. Isso é da minha banca. Se eu considerar tudo que eu vou alavancar, esses 7% seriam mais ou menos 1,2, 1,3% do valor total que eu vou botar. Então vocês vejam que eu estou indo realmente bem devagar, com cautela, porque eu acho sim que a gente vai ter mais correção aí no curtíssimo prazo, quem sabe mais uma semana de correção, mas não dá para prever o que vai acontecer no mercado, especialmente no curto prazo. O Stochastic RSI no semanal, ele te ajuda com uma precisão muito boa a prever o que vai rolar no médio prazo, e é isso que essa virada no Bitcoin, no Stochastic RSI semanal do Bitcoin, está indicando uma reversão de tendência de médio prazo, que eu acredito que seja o início do pump final do Bitcoin, que vai levar até 150, 160, 170 mil, e com um certo delay, isso vai se passar para as altcoins, e o mercado todo vai explodir, vai rolar o pump final do Bitcoin e a out season. Então é isso. Estou indo devagar, seguindo o que eu estou falando para vocês. Eu estava esperando essa reversão no semanal do Bitcoin, mas eu já venho falando alguns vlogs para vocês que no diário a coisa não está muito bonita. Então no curto prazo é possível que ainda tenha mais correção. Mas honestamente eu não estou importando muito com essas correções. Na verdade, assim, eu estou me importando porque eu quero aproveitar essas correções para aí sim começar a entrar mais forte. E vocês podem ter certeza que se essas moedas todas aí que eu tenho, essas 6, confirmarem o caminho do Stochastic RSI até lá embaixo, vai ser nesse momento que a gente vai ter uma bela de uma oportunidade para encher a mão e comprar bem mais do que eu estou comprando e começar a alavancagem. Essa talvez seja a última mega oportunidade de entrar antes da out season. E é isso que eu estou fazendo. Vamos com tudo. Vou mostrar rapidinho aqui as posições. Eu estou perdendo em tudo, uma merrequinha em tudo, né? 14 dólares, 18 dólares, 1 dólar, 12 dólares, 20 dólares em PEP e 31 dólares aqui. No total devo estar perdendo aí uns 100 dólares, né? Mas, enfim, tenho certeza que isso é só uma perda rápida, pequena e momentânea, e o negócio está ficando bonito demais. Eu tô animado, hein? De verdade. Agora vamos ao panorama geral do mercado.
Bom, depois dessas compras que eu fiz pela manhã, ainda fiz mais umas comprinhas quando eu estava no carro, voltando lá dos apartamentos. Botei mais $50 em algumas moedas, né, dessas 6. E vou mostrar então como estão as minhas posições nesse momento. Vou até aqui na Binance para mostrar. Ó, eu tô em... Essas são as minhas posições, né? Tô fazendo tudo de forma bem aberta com vocês. Ena, eu já botei $300 em Ena. Neo, eu já botei $300. Pendle, eu botei 200. Pengu, eu botei 200. E Pepe, eu botei 300. E Virtuals é a que eu botei mais dinheiro por enquanto, $400. Já peguei algum dinheirinho emprestado em algumas moedas aqui, minha dívida com a Binance, mas estou muito pouco alavancado e de momento parece que eu não estou mandando bem, né? Porque eu estou perdendo $19 aqui, 22 aqui, 1 aqui, 13 aqui, 22 aqui. Em Virtuals acho que eu estou perdendo até um pouquinho mais, $32 de prejuízo, mas a verdade, e eu vou mostrar aqui para vocês, é que porque eu resolvi começar a fazer minhas posições 2 ou 3 dias atrás, na verdade no dia 12, hoje é dia 15, né? Porque, mesmo semana, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, estamos no TradingView, esse é o gráfico do Bitcoin, e aqui em cima a gente tem o Price Action do Bitcoin, ou seja, cada barra dessa aqui equivale a uma semana de preço do Bitcoin. Aqui embaixo o RSI, que é nosso indicador de sobrecomprado e sobrevendido, ou seja, quando ele está mais aqui para cima, essa linha azul, quer dizer que a moeda está sobrecomprada, ou seja, está entrando em uma possível tendência de queda. Ela chegou num valor em que o sentimento das pessoas é que ela está caro, e quando está embaixo, o sentimento das pessoas quer dizer que ela está barata. Vou até mudar aqui para a gente... Onde que é? Porra, tem dias que parece... Ah, aqui. Vou mostrar aqui para ficar esse pontinho vermelho e vocês conseguirem ver melhor. Bom, 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, na verdade, no fechamento semanal do dia 8, esse aqui, que é o Stochastic RSI, que é o nosso indicador de momentum, indicador de inércia e indicador master de reversão de tendência em qualquer ativo, eu uso ele para criptomoedas. Uma semana atrás houve o cruzamento aqui abaixo do patamar de 20. Quando a gente está abaixo do patamar de 20, normalmente no gráfico semanal é o momento certo da gente começar a se expor nas moedas. A gente estava aqui, eu comecei a me expor naquelas shitcoins que não valem nada que eu mostrei para vocês. Essa semana agora, fechamento dia 15, né? Aconteceu meia-noite de ontem para hoje. No Brasil, 9 da noite de ontem. Confirmamos esse cruzamento e as linhas estão, pelo menos a linha rápida, que é a linha azul, está acima do patamar de 20. A linha de média de movimento, que é a linha laranja, está muito próxima do patamar de 20. E quando as duas linhas cruzam para cima desse patamar de 20, é confirmada a reversão de tendência do Bitcoin. Saímos de uma tendência de baixa, em que a gente estava desde o dia 21 de julho, da semana do 21 de julho, e estamos entrando agora, nessa semana do dia 15 de setembro, numa tendência de alta no preço do Bitcoin. Esse aqui, o gráfico semanal do Bitcoin, é o gráfico que é o norte, é a bússola de todo o mercado cripto. Então, com mais uma semana desse Stochastic RSI aqui, confirmando a subida, é reversão de tendência. E aí, a gente pode sim, finalmente, tá entrando. Vou botar meu óculos maravilhoso de novo aqui. Eu tiro, né, para conseguir ver a tela do computador melhor. A gente pode, com algum grau de certeza, estar entrando no pump final, que vai buscar o all-time high do Bitcoin e na tão sonhada alt-season. É por isso que eu estou me posicionando, é por isso que eu estou comprando essas moedas. E olha só, até agora eu estou mais ou menos com, no momento, talvez 11%, 12% da minha banca comprada. Ainda falta bastante, ou seja, eu estou indo com cautela, mas o grande momento está chegando. A gente não tem muitas semanas a mais pela frente de oportunidade de entrada nas moedas. Agora eu vou mostrar que eu acho que no curtíssimo prazo, talvez até o anúncio do Fed na quarta-feira, talvez até um pouco depois, não dá para saber, a gente vai seguir tendo uma correçãozinha sim no Bitcoin e nas cripto. E esse dinheiro que eu estou botando, eu vou ficar num prejuízozinho sim
no curto prazo, porque não dá para acertar o cu da mosca. Agora, quando o Stochastic RSI no diário e no 4 horas, nas moedas que eu estou, estiverem lá no fundo, abaixo do patamar de 20, é aí que eu vou entrar mais pesado em cada moeda, porque eu acho que aí vai ser próximo da gente acertar o cu da mosca dessas moedas, para pegar o pump final delas. Eu estou realmente empolgado, mas usando o meu racional. Esse prejuizinho que eu estou, de momento, não é nada. Isso aí é simplesmente formação de posição, ainda de uma forma muito tímida e muito cautelosa. Vou virar aqui de novo para mostrar o gráfico semanal aqui, o gráfico diário aqui do Bitcoin, ainda no Bitcoin. Você vê que ele entrou em exaustão ali pelo dia 9, 10, e mesmo assim, enquanto a gente está acima aqui do patamar de 80, acima desse patamar de 80 no Stochastic RSI, é momento de alta na moeda. Enquanto a gente está acima de 80, é o momento mais otimista desse movimentinho no diário que a gente está fazendo. A moeda cruzou aqui, olha quanto o Bitcoin estava no diário exatamente nesse dia do cruzamento. Estávamos nos 107 mil dólares. E essa subida aqui durou aí do dia 1 até o dia 10, 11 mais ou menos, entregou a subida dos 107 até os 116 mil dólares. A gente, nesse momento aqui, entrou em tendência de correção, houve uma primeira ameaça de cruzamento das linhas, aqui sim as linhas se cruzaram e a gente está entrando numa tendência de correção no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo isso. Coisa de 2, 3 dias, 4, 5 dias, por aí. E, enquanto isso, Bitcoin deve lateralizar e cair de leve e as alts devem cair com mais força. E eu vou aproveitar essa queda para encher o potinho. No gráfico de 4 horas, isso aqui é o Bitcoin, isso está acontecendo em muitas moedas. No gráfico de 4 horas, a gente já está permanecendo abaixo do patamar de 20 há alguns períodos. E enquanto a gente está aqui embaixo, isso é uma falta de força para a moeda buscar preços maiores. Você vê, ó, dá para ver exatamente a linha cruzando aqui em cima. Bitcoin lateralizou e desceu de leve desde que chegamos abaixo do patamar de 20 aqui. E aqui as linhas cruzaram. Ainda houve mais um cruzamento para cima que durou pouquinho. E desde então estamos descendo. A partir desse cruzamento aqui confirmado para baixo, estamos lateralizando e descendo devagar com o Bitcoin. Agora eu vou voltar aqui para o semanal para mostrar o racional por trás dessas moedas que eu estou comprando. Sendo bem honesto, metade do processo é racional e metade é quase um chute de continuação de tendência, mas eu vou explicar. O racional simplesmente se baseia no Stochastic RSI, no semanal, no diário e no 4 horas. É isso que me indica que agora, essa semana, que a gente pode continuar tendo quedas, eu vou só continuar fazendo compras, aumentando minhas posições em todas essas moedas. Essa é a parte racional e eu estou bem convicto que eu estou fazendo a coisa certa. A parte menos racional, não é emocional, mas é simplesmente quase uma aposta, é que essas moedas que eu escolhi, tirando o NEO, as outras 5, são moedas que têm uma narrativa, um hype muito forte nesse ciclo. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não valem porra nenhuma, assim como todas as outras tirando Bitcoin, porém, são moedas que têm uma equipe por trás, um marketing forte, e toda vez que rola um pump nas altcoins, essas moedas são as que mais sobem. Eu vou até começar por Pengu, porque eu acho que é a moeda que tem o maior marketing por trás, pelo menos das que eu conheço, né? Pengu é Pad Penguins ou Pud Penguins, alguma coisa assim. E ela é uma moeda que ela tem um produto por trás dela, que é o pinguinzinho. Eles vendem, a empresa vende o pinguinzinho da Pengu como produto, como tipo ursinho de pelúcia, o pinguinzinho de pelúcia, ou como chaveiro, eles têm um produto. Mas isso não quer dizer que você está botando dinheiro numa empresa, isso só quer dizer que essa é uma moeda que não vale nada, mas está hypada, tem uma equipe competente no sentido de vender bem a imagem dessa moeda por trás dela, e toda vez que rola uma subida forte nas alts, essa moeda sobe mais ainda. Então eu vou mostrar aqui a partir do semanal o que está acontecendo na Pengu, e vou usar a Pengu como exemplo para todas as outras moedas que eu tenho, para as outras 5, e aí depois a gente fecha esse vídeo. Então, para fechar, enquanto a Ibizinha está dormindo ali, Ibiza, você quer participar do vídeo, cara?
ou você quer passear? Enquanto ela tá ali, vou mostrar aqui para vocês Pengu. Primeiro no semanal. É uma moeda mais nova, então ela tem um gráfico pequeno ainda, porque o RSI e o Stochastic RSI, eles correspondem, eles formam as suas linhas através da média de movimento dos últimos 14 períodos. Nesse caso aqui, estamos no semanal. O que acontece aqui é um reflexo do movimento das últimas 14 semanas. E como é uma moeda nova, só que nesse momento ela completou 14 semanas de existência. Então é um gráfico ainda pequeno e curto de Pengu, né? Mas a gente pode ver aqui, nessa virada do Stochastic RSI, no dia 22, 23 de junho, o que aconteceu? A moeda saiu de 0.008 e chegou a buscar 0.046. 6 vezes aí de valorização. E olhando para baixo, olha o que aconteceu no Stochastic RSI exatamente nesse momento, nessa semana. Cruzamento para baixo. Desde então a moeda saiu ali dos seus 0,46 e já veio buscar até 0.027. Perdeu praticamente 50% de valor. Nesse momento, o que está acontecendo aqui no semanal? As linhas acabaram de se cruzar. Vou até dar mais um aqui para ficar mais claro. Vou até crescer aqui o Stochastic RSI. As linhas acabaram de se cruzar. E, apesar de ser só uma semana, de não ser uma tendência, uma reversão de tendência confirmada, isso é um indicador que no médio prazo a moeda deve buscar mais um pump. Repetir mais ou menos esse movimento que aconteceu aqui. Agora, se a gente descer para o diário, e isso está o gráfico diário, né? O tempo gráfico diário. Isso aqui que está acontecendo em Pengu está acontecendo no mercado inteiro. No Stochastic RSI, vou até subir aqui, esse é o período diário. Todas as moedas praticamente, pelo menos as mais hypadas, chegaram no patamar máximo aqui de 100 e se cruzaram para baixo 2 ou 3 dias atrás. Algumas moedas 5 dias atrás, outras 2, 3 dias atrás. Então, provavelmente, a gente vai seguir um caminho de correção aqui por mais 2, 3 dias. Isso vai bater com o anúncio do Fed de corte de juros. E é possível que aqui, quando o diário reverter, a gente vai olhar para o 4 horas também para tentar, com a maior precisão possível, acertar a melhor entrada. Você vê que o 4 horas, né, já está se mantendo aqui embaixo há algum tempo. Está até ameaçando uma subidinha, mas é provável que siga aqui abaixo de 20 por algum tempo. Enfim, quando o diário e o 4 horas entrarem em consenso, aqui embaixo é quando eu vou entrar com a maior parte do meu dinheiro em todas as moedas. E isso porque, baseado principalmente no gráfico do Bitcoin, que vai puxar tudo para cima. Não sei se exatamente ao mesmo tempo, talvez um pouco depois, mas o gráfico do Bitcoin aqui no semanal tá bonito demais. Tendência de médio prazo, eu vou até mudar para esse outro gráfico do Bitcoin aqui, é que a gente siga esse movimento da linha laranja aqui, que eu desenhei, isso aqui não aconteceu ainda. E quando a gente chegar aqui em cima, no começo de outubro, meio de outubro, talvez até o fim de outubro, o Bitcoin vai estar estourando e a gente vai ter a chance de vender com bastante lucro. Esse é o desenho que eu fiz aí nos últimos dias, porque essa reversão aqui me pegou de surpresa. Eu estava imaginando que o Bitcoin fosse fazer esse caminho mais longo aqui e a gente fosse entrar na reversão de tendência mais para o início de outubro até o meio de outubro. Parece que as coisas estão acontecendo um pouco mais rápido do que o previsto. Nada é certo, tudo pode acontecer no mercado, mas o Stochastic RSI vem mostrando ser um indicador muito confiável, especialmente se usado e seguido no período semanal. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu já mostrei algumas vezes, vou dar 2 exemplos de primeiro descida e depois subida no Stochastic RSI no semanal. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vou virar, deixa eu só pegar a ferramentinha aqui, que é boa pra gente... onde é? Porra. Aqui. Olha só, vou começar dos períodos recentes aqui do Bitcoin. Aqui, no dia 24 de dezembro do ano passado, as linhas do Stochastic RSI se cruzaram para baixo.
o que aconteceu com o preço do Bitcoin a partir desse momento. Estava ali ó, em 105 mil dólares. E até as linhas chegarem aqui embaixo no Stochastic RSI, aqui, peraí, aqui, até elas darem a primeira cruzada para cima, o Bitcoin estava, vou botar no momento do cruzamento, estava em 80 mil dólares. Saímos de 105 para 80. Aí as linhas permaneceram aqui embaixo por algum tempo. E o que aconteceu a partir do momento em que esse cruzamento aqui aconteceu, e mais ainda a partir do momento em que as linhas passaram do patamar de 20 e se cruzaram para cima. Ó. Podem ver que eu vou só seguir o que eu medi ali e aí eu vou fazer... Eita, não era essa. Ô bosta. Pô, viajei aí. Mas isso aqui é a extensão de Fibonacci, né? Enfim, mas não era esse que eu queria usar. Vou tirar e pegar aqui de novo. O que eu queria usar era o... Cadê essa jossa? Aqui, Date and Price Range. Então, a partir desse cruzamento aqui, daqui até... Vamos botar, para ser justo, até o primeiro cruzamento aqui do Stochastic RSI lá embaixo. Nisso, Bitcoin já tinha saído lá dos 75 mil dólares e foi até os 111 mil dólares. Foram 49% de valorização. Simplesmente seguindo o nosso indicador master para chimpanzés. Então, galera, é isso. Todo vídeo eu mostro isso aqui para vocês. Então, deixem o like, se inscrevam no canal e convençam mais um chimpanzé a aprender a fazer trades, principalmente de médio prazo, de forma simples e com segurança. Esse é o Stochastic RSI e esse é o canal dos chimpanzés, especuladores e piramideiros aqui do Brasil. Valeu, galera, por hoje é isso. Tem vídeo todo dia aqui no canal. E eu vou... mas antes de terminar, né, pô, vídeo no improviso é foda, né? Eu vou, antes de terminar, mostrar minha situação nos trades, né, pra vocês. Aqui é transparência total. Então vamos lá. Começar mostrando onde eu botei meu dinheiro. Por enquanto, 24% em Virtuals, é a moeda que eu mais botei dinheiro. 18% em ENA, 18% em NEL, 12% em Pendle, 12% em Pengu e 18% em PEP. Isso é o que eu gastei, isso aqui é quanto elas representam no meu portfólio agora. Nada se mexeu muito, então ainda não vale muito a pena nem mostrar isso. E aqui o meu percentual de dívida, que ainda é muito baixo. Eu peguei muito pouco emprestado na Binance, mas por enquanto 43% do que eu peguei emprestado está em PEP. Isso é alavancagem, gente. Isso é valores alavancados. 36% está em NEL, 14% em ENA e 7% em Pengu. Bom, descendo aqui, vou até dar um zoom maior aqui. Isso aqui é como eu estou em cada um dos trades. Essas são as 6 posições que eu tenho. Lucro por enquanto, você vê que eu estou perdendo em tudo. Estou perdendo, vamos botar uma média aí de 8% em cada trade. Mas isso aqui não me assusta, porque eu ainda estou muito leve no mercado, muito leve. E quanto mais as moedas forem caindo, mais eu vou comprando para entrar nesse último pump. Aqui o que eu estou alavancado, basicamente em ENA, para cada $1 que eu botei, eu peguei 33 centavos. Com a Binance, em NEL eu peguei 83 centavos para cada dólar. Em PEP eu peguei $1 para cada dólar que eu botei. E Virtuals eu peguei 13 centavos para cada $1 que eu botei. Aqui, desde o fundo do poço, que eu falei para vocês que eu cheguei a 92% de prejuízo. Nesse momento aqui, no dia 6 de julho, eu comecei a usar nossos indicadores para chimpanzés. Em pouco tempo eu cheguei a 63%, 64%. Aí não vendi na hora certa, esperei um pouquinho, parei próximo dos 40%. Quando eu estava em Bali mês passado, eu fiz um tradezinho que me levou próximo aos 40% de novo. E agora, isso aqui, essa quedinha, é a variação do real, que segue se valorizando contra o dólar. Então em reais eu vou perdendo um pouco mais de dinheiro. E também esses trades que eu entrei
nos últimos 3 dias, que por enquanto estão me dando um prejuízinho aí de 8% mais ou menos em cada uma. Isso aqui é um resumo dos trades, nada de diferente do que eu já mostrei. E aqui o panorama desde o início. Menos 89%, quase menos 90%, e desde o fundo do poço agora estou com 31,68%. Só reiterando, né, que esse desde o início que eu boto aqui, que está em menos 89%, eu não conto os 80% de lucro que eu tive no primeiro trade, entre aspas, que eu fiz, né, que foi comprar Bitcoin a $15 mil e vender a $28 mil. Foi só na minha segunda entrada que eu fiz cagada atrás de cagada e estou perdendo quase 90%. Desde julho, no momento, ganhando 31%. E honestamente, acho que isso é só o começo. O altcoin season tá chegando, o pump final tá chegando. E quem não ficar com medo de perder tudo agora, nessa semana e na próxima, vai ter belas oportunidades de entrar nas moedas. E aí, meu amigo, segura a euforia que great times are coming. O negócio tá ficando bom. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria mandar meu abraço ao Eduardo Bueno, o Peninha, um grande brasileiro que usou suas redes sociais para zoar do Charlie Kirk e da família dele depois do assassinato brutal que o Charlie Kirk sofreu. É uma parada absurda e ele gravou um vídeo comemorando, celebrando o assassinato de um cara de 31 anos simplesmente pelas posições políticas desse cara. Tá patético. Eu tô entrando no Instagram desse bosta todos os dias para ver o quão patético ele é, para tentar refazer a imagem dele. E por que ele tá fazendo isso, esse falso do caceta? Ele tá fazendo porque o cara é socialista até a água bater na bunda, né? Ele tá perdendo contratos, tá perdendo palestras que ele ia fazer, a peça dele não tá sendo mais apresentada. E aí, quando a água bate na bunda, o cara lembra que o capitalismo é o que gera a renda dele, né? Ou será que ele vende a arte dele, que ele doa a arte dele? Ele vende, não é? E aí o cara tá patético tentando se defender que não foi por mal que eu celebrei o assassinato desse cara. Na verdade, vocês têm que lembrar de mim por eu ter escrito uma música pro Caetano Veloso. Eu sou um gênio, eu sempre fiz o bem pro Brasil, O Brasil é um país melhor por causa da minha existência. Ele se considera o fodão, um deus que faz o Brasil melhor através da existência dele. No entanto, ele é um lixo de ser humano, sem alma, é desumano comemorar e celebrar o assassinato de um cara que pacificamente discordava das ideias dele. Quem é o fascista? Fica aqui a pergunta. Quem é o fascista? O Charlie Kirk, que pensava de um jeito e debatia dentro das universidades americanas com as pessoas que pensavam exatamente o oposto dele, ele debatia de forma pacífica tudo isso, ou é esse cara que deseja e celebra a morte de adversários políticos? Quem é o fascista? Fica a pergunta. Valeu, galera. Boa semana a todos.